Graças e paz, irmãos. Podem se assentar. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, mais uma vez nesta noite nós queremos afirmar nossa total dependência de Ti. O Senhor é o Senhor deste lugar, nosso Deus, aquele que nós amamos, e nós te pedimos que Teu Espírito venha conduzir tudo nesta noite, toda a palavra neste altar, na sala dos jovens, das crianças, todos os ensinos sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Continue o Teu trabalhar em nossas vidas, Pai, a nos moldar, a nos forjar, para que sejamos cada dia mais parecidos com Seu Filho Jesus. Que o Teu Espírito possa nos conduzir e nos alimentar nessa noite, e que o Teu nome seja glorificado. É que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Ô, Eloy, minha Bíblia é Almeida Corrigida Clássica. Acho que não vai ter aí. Não tem, né? É meio exótica. Mas a gente vai lendo aí. Bom, eu vou pedir para o Eloy abrir primeiro em Lucas 24, 49. Só o 49. Palavras de Jesus diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora nós vamos abrir em Atos 1:8. É um verso bem conhecido, né? Diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então vocês veem que esses dois versículos, né? Jesus está falando que ele concederia poder. E para isso ele tinha um propósito. Para que os seus discípulos, aqueles que o seguiam, fossem testemunhas vivas de tudo que viveram com ele. E hoje, nós temos uma direção de buscar poder. Porque a obra de Deus, sem o poder de Deus, ela é vazia. Nosso pastor falou que há dois pilares que nós temos que buscar: a palavra e o poder. A palavra e o poder. Porque só a palavra, sem o poder de Deus, ela pode se tornar um conhecimento vazio. E com o tempo você pode até perder a sua fé. Da mesma forma, o poder sem a palavra, você pode até viver experiências, mas na primeira dificuldade, ou você também pode naufragar na sua fé. Jesus prometeu que ele mandaria poder. Quem crê que a igreja é cheia de poder? Paulo disse, né? Acho que é 1 Coríntios 2. Minhas palavras e pregações não consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não fosse estribada em sabedoria humana, mas em poder de Deus.
E Paulo era uma pessoa que tinha conhecimento. Muito conhecimento. Uma pessoa que poderia se apoiar no seu conhecimento, na sua sabedoria. Mas ele abriu mão de tudo para se apoiar no poder de Deus. E eu só queria, na verdade, foi uma das palavras, eu fui chamado para pregar e, na verdade, dessa vez foi meio estranho, porque eu nem fiquei muito, acho que o pastor Marcos está orando muito por mim, porque eu não fiquei nem muito preocupado, assim, a palavra veio logo, me veio 3 textos na cabeça, e eu só fiquei com dificuldade de fazer esses 3 textos se darem as mãos, vamos dizer assim. E eu queria citar alguns exemplos de como nós podemos ter a nossa vida cristã, nossa caminhada com Cristo, de uma forma correta, e como nós podemos nos perder no nosso trajeto. Como é perigoso. Como o evangelho não é tão fácil como tem sido demonstrado. Como Deus faz as coisas de forma correta, com ordem. Jesus não falou, ó, quando eu partir, vocês saem por aí falando do meu nome. Não, ele falou, vocês esperem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E o primeiro texto que eu gostaria de falar, ele está em Atos 8. Vamos ler um pouquinho? Só para relembrar, eu tenho certeza que os irmãos sabem. Atos 8, a partir do verso 5. Quando Filipe vai pregar em Samaria. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Esse foi o primeiro tópico que me chamou a atenção. Como a obra de Filipe trouxe alegria àquela cidade. Os sinais e maravilha, a pregação dele trouxe alegria àquela cidade. Filipe, cheio do poder de Deus, levava alegria àquela cidade. Mas aí a história segue e vai falar de um personagem chamado Simão. Coloca aí pra gente, Eloy, vamos seguir. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Simão, o mágico, ele iludia as pessoas e as pessoas tinham muito apreço por ele. Ele era uma pessoa afamada. Segue dizendo, e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha que história. O mágico que iludia as pessoas, agora ele se converte.
E ele foi batizado. Um crente normal. Crente que tem em todas as igrejas. O cara estava indo bem. Ele perdeu seus discípulos ali, vamos dizer assim, né? Que as pessoas, seus seguidores, com certeza ele se beneficiava dessas artes mágicas, ou ele vivia de iludir as pessoas, mas agora ele se converteu. Aparentemente ele está indo bem. E segue o texto dizendo no 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Uma dupla boa, Pedro e João. Eles devem ter ido meio discutindo no caminho, mas a dupla boa. 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Vamos parar aí. Esse texto aí, ele é, quando eu estava lendo ele hoje à tarde, ele é bem legal, né, para falar de 5 ministérios, né, nós que cremos numa igreja apostólica. Porque quando vai o evangelista, você vê que ele apresenta a palavra, né? Ele batizou o povo, mas aí na hora que eles precisavam receber o Espírito Santo, veio os apóstolos. E aí o evangelista meio que sai de cena. Só que, como que eu vou falar isso agora? Para o evangelista tudo é mais fácil, né? O evangelista vai, ele planta a semente, ele fala: Jesus te ama, ele abraça e ele apresenta, mas o apóstolo ele põe o fundamento. E é incrível como nos 5 ministérios, né, cada um tem um jeito de ver a coisa. O apóstolo e o profeta vêm de um jeito, o evangelista vê de outro, o mestre vê de outro, o pastor vê de outro. Por isso que um depende do outro. E aí quando os apóstolos chegaram, basicamente Simão quis virar apóstolo. Quis comprar o título de apóstolo, de repente assim. Né? Ele queria impor a mão nas pessoas e que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Estou falando que ele queria virar apóstolo, basicamente, vocês estão entendendo, né? Que ele queria receber poder. E aí ele foi duramente repreendido por Pedro. Põe aí, Eloy, vamos continuar. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Só o 21. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Só até aí. É muito dura a repreensão de Pedro. E eu não vou seguir porque a Bíblia também não fala muita coisa que foi feito de Simão, só que ele se arrependeu, ele pediu que Pedro orasse por ele, mas o que fica de lição disso é um cuidado que nós temos que tomar, porque você vê a busca de Simão por poder, ele atropelou as coisas
quis exercer uma função que não era dele, desrespeitou a autoridade que havia ali, quis comprar, e aí você vê que ele estava preso, que ele ainda não havia sido liberto. Apesar da palavra dizer que ele creu e havia sido batizado, talvez ele estivesse preso ainda ao passado. Ele estava acostumado a ser reconhecido como um poder de Deus. Ele estava acostumado a se autoconsiderar como uma pessoa importante. Ele tinha seus seguidores. E você vê como é sutil tudo isso. Porque o poder verdadeiro de Deus, que foi dado a Filipe, levou alegria para aquela cidade. Mas para aquele homem, trouxe amargura. A busca dele. E eu acho bem interessante, porque tem umas traduções que diz que Pedro fala assim: você não tem parte neste ministério ou nessa palavra. Isso é muito legal. Porque você vê às vezes as pessoas falando, né? Ah, mas eu tenho um talento. Ah, ninguém na igreja me dá oportunidade. Ah, eu sou esquecido. Mas nós temos que ter a preocupação de fazer parte desse ministério. De viver uma vida nesse ministério. Ah, eu gostaria tanto de falar de Deus para as pessoas, só que eu não tenho chance. Você tem vindo na escola bíblica dominical domingo de manhã? Temos tido um ensinamento. Um ensino. Palavra? Tem. Poder? É tudo busca pessoal. Nós estamos buscando. Faz sentido para vocês? Puxa, como que eu vou falar isso também? Aos olhos humanos, né? O louvor, ensaiar a música numa semana e na outra orar. Claro que faz. Porque eu tenho certeza que o pastor Fernando, ele quer bons músicos. Mas nós precisamos de bons adoradores, de verdadeiros adoradores. Se ficar só ensaiando, talvez a nota saia perfeita, mas vai faltar o poder. E o pastor tem tentado despertar isso, só que a busca é pessoal, não adianta. Igreja é corporativo. Nós dependemos uns dos outros, cada um tem seu ministério, só que a busca é pessoal. Você vai até aonde você busca, não adianta. Não adianta você falar, eu estou na igreja, eu vou no embalo de todo mundo. A busca é pessoal, meus irmãos. E cada um recebe conforme a sua busca. Não tem segredo, desculpa, eu poderia falar para você, mas eu não gosto de... Infelizmente vai ficar para trás. Outro texto que eu gostaria de ler, deixa eu falar rapidinho aqui, Atos 19. Isso é bem rápido. A partir do verso 11, Eloy. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles.
e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí eu não vou nem terminar o texto, vocês já conhecem, né? Os 7 filhos do principal, dos sacerdotes, de nome Seva, como eles foram envergonhados, apanharam do espírito, fugiu nu. Vocês já sabem do final da história, da triste história. E o que me ficou de lição disso? Não adianta você querer ter um poder se você não conhece Jesus. Aí você me pergunta, mas quando nós fazemos isso? Se aparece uma pessoa endemoniada, o que você faz? Você repreende ou você liga para o pastor? Não precisa responder. Irmãos, o poder está acessível para nós. Eu não estou falando que não temos autoridade. Lógico que temos. Mas tem coisas que nós temos capacidade de resolver. Só que nós temos que ter uma vida com Cristo. Porque é engraçado. É triste. Porque o Espírito responde, né? Eu conheço Jesus, Paulo, eu sei quem é, mas vocês nunca ouvi falar. Uma vez o pastor Marcos falou uma coisa aqui nessa sala, numa das aulas dele. Eu sou bom para lembrar algumas coisas, algumas frases. Geralmente eu não lembro quem falou, mas essa eu lembro. O pastor Marcos falou assim: a partir do momento que você se converte, você tem um Deus, né, todo-poderoso, Rei dos Seis, e você tem um inimigo. Não adianta, você já tem um inimigo. Frustrado, derrotado, grita, tenta colocar medo, falar que ele tem poder, mas você já tem, não tem jeito. O estranho é se você não tiver. Se Satanás não está fazendo oposição ou tentando, né, fazer alguma coisa na sua vida, é isso que vai ser estranho. Porque a partir do momento que você é um embaixador de Cristo sobre a terra, você tem um inimigo. Derrotado, mas tem. Por isso que nós precisamos estar firmes nele. Porque se você for, digamos assim, tiver autoridade que não é sua, é de Jesus Cristo, ele não coloca a mão em você. E ele tem que obedecer. O nome de Jesus. Do meu Jesus. Não do Jesus que Paulo prega. Do meu Jesus. O meu Salvador. Amém? E o terceiro texto, e esse texto sempre achei muito tremendo. Eu vou, no livro de Lucas, no capítulo 9, abre no 10, Eloy, 10, 1. Primeiro, Jesus envia os apóstolos para pregar o evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. E eles voltam. Mas aí no capítulo 10 ele comissiona 70 discípulos. Algumas traduções dizem 72 discípulos. Os apóstolos eram conhecidos por nome, são citados na Bíblia. Mas esses 70 discípulos são anônimos. Eram apenas discípulos de Jesus. E eles foram enviados aos pares. Vamos ler. E aí eu vou te fazer. Olha que proposta boa, ó. Presta atenção. Vamos ler a partir do 1.
Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Então vamos lá. Olha que oferta boa. Vocês vão na minha frente. Só que o trabalho é grande. O trabalho é grande. E vocês são pouco para fazer esse trabalho. Então vocês orem para que sejam enviados mais trabalhadores. Então a primeira oferta é trabalho. Tá bom? Vai no 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Estava ruim, mas piorou. Irmão, lobo come cordeiro. Vocês sabiam disso, né? Agora ele está enviando os seus discípulos como cordeiros em meio de lobos. Quatro. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Não é para levar nada de mantimento. E não é para ficar de papinho no caminho também, não. Tá boa a oferta aí? Então vamos lá, vamos seguir. E em qualquer casa onde entraides, dizei primeiro: Pai seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará a paz para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora deu uma melhorada. Vocês vão ser mensageiros de paz. Vocês vão levar paz. Oito. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Pode parar aí por enquanto. Agora, Jesus fala, a mensagem é essa, que é chegado o reino de Deus. Que ele daria poder para eles curarem, mas que eles sofreriam rejeição. Que eles poderiam chegar numa cidade e serem rejeitados pela sua palavra. Só que ele estava no controle de todas as coisas. Que ele traria o juízo para aquelas cidades. Pode seguir. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até o céu, até ao inferno será abatida. Quem vos... Olha só, esse é o...
Esse é o ponto alto. Esse versículo é maravilhoso, né? Que diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vocês têm noção da responsabilidade que é e o privilégio que é servir a Cristo? Ser enviado para Ele, por Ele. Jesus deu a autoridade dele para esses discípulos. A responsabilidade daquele que o enviou. Aquele que é enviado tem a autoridade daquele que o envia. É maravilhoso isso, porque Jesus fala para eles, né, que quem os rejeitasse estaria rejeitando a Ele. E o desfecho, né, dessa comissão, pode passar o 17. E voltaram os 70. Irmãos, a proposta não parecia meio pesada no começo? Será que teve um lá que falou assim: puxa, acho que eu vou passar a minha vaga? Porque, não pode levar nada. Estou sendo enviado como cordeiro no meio de lobos. Vou sofrer rejeição. Chegar lá, vou ter que arrumar estadia. Mas o que estava em jogo era que eles precisavam dar um passo. Se eles confiariam em Deus ou não. No poder de Deus. E eles estavam indo para uma terra hostil. Eles não estavam indo para a casa de parentes. Mas o texto diz que eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Pode seguir. E disse-lhes: eu via Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Poder. Eles receberam poder. Como fazemos para receber poder? Temos que estar no centro da vontade de Deus. Fazer a sua vontade. Pagar o preço. Eu não creio num evangelho fácil. Sem renúncia. O que Deus nos pergunta todos os dias é: até onde você iria? Você é capaz de rejeitar sua vontade por mim? Você é capaz de confiar no meu plano? Você aceita meu envio? Deus não força ninguém. E Ele faz isso com a igreja hoje. Deus quer levantar uma igreja, mas uma igreja forte, de um remanescente fiel. Você está disposto a se sujeitar?
Segue dizendo no 20. Mas não vos alegreis, olha só, diz, é engraçado não, é maravilhoso isso, porque diz que eles voltaram com alegria, certo? Voltaram com alegria. Aí Jesus os adverte, vou falar adverte, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus disse, vocês estão alegres, né? Porque os espíritos sujeitam para vocês, mas a alegria maior é que seus nomes estão escritos nos céus. Nós não podemos nos esquecer disso. Da alegria de pertencer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. De termos sido comprado por Jesus. E segue dizendo, naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Vamos ler só o 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O 23 diz, voltando-se para seus discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados, de novo, é muita alegria, não é? Servir a Deus. Tem dificuldade? Tem. Mas eles se alegraram, por quê? Porque eles se satisfizeram, ficaram satisfeitos. Porque quando eles viram o fruto, viram que deu certo, eles voltaram alegres por estar fazendo a obra. E depois Jesus os relembrou da alegria de ser salvo. E depois Jesus diz, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Só até aqui. O que eu quero concluir nessa noite? Que apesar de toda a dificuldade, de às vezes nós ficarmos desanimados, ou pensarmos até em desistir, o Evangelho sempre valerá a pena. A vida com Cristo sempre valerá a pena. Não há oposição, não há perseguição, não há dificuldade que possa tirar isso da nossa cabeça. Porque no final é alegria. Sempre é alegria. Mas como eu disse, sempre há um preço. Mesmo que nós não entendamos. É como eu disse, já pensou aquele envio? Aqueles 70 saíram, puxa, não era fácil o trabalho deles. Diz aí, depois que você vê tudo pronto, também queria estar lá. Mas no começo, quando Jesus falou, vou enviar vocês, vai ser assim, assim, assado. Não era tão fácil o trabalho deles. É que você está pegando tudo pronto aí, depois é fácil falar que eles tiveram alegria. Mas o plano de Deus nunca vai dar errado. O propósito dele sempre vai se cumprir.
O que nós temos que tomar cuidado é só estar no centro da vontade dele. Um versículo que sempre mexe muito comigo é todo o capítulo de João 6, né? Que eu acho um capítulo maravilhoso. Mas no final, depois da palavra dura, né? Ó, que palavra dura, quem pode ouvir, né? Diz assim que muitos que o seguiam voltaram para trás e já não andavam com ele. Acho que é João 6,66, se eu não me engano. Andavam com Jesus, seguiam um mestre, o Senhor, mas desistiram por causa de uma palavra que eles consideraram dura. Vocês já pensaram no Pentecostes, né? A gente leu Atos 1:8 no início. Diz que no cenáculo estavam 120 pessoas, né? 120, né? Pessoas. E que todos foram batizados com o Espírito Santo. Quantos será que começaram aquela vigília? Estava acessível para todos que estavam lá reunidos, mas só tinham 120. Será que alguém começou e se cansou e falou assim, eu vou embora? Ou, esse negócio de ficar ali reunido orando e não receberam poder? A busca é constante, é frequente. Nós não podemos mais ficar naquela mesmice. Ou sendo um crente tradicional. Simão era um crente tradicional. Creu, estava batizado, estava ali de boa. O evangelho sempre vai valer a pena. A vida com Cristo sempre vai valer a pena. No final, vai haver alegria. Aliás, nós temos que desfrutar da alegria hoje. Apesar de todas as dificuldades, talvez nós temos problemas na vida, mas a certeza de que nós temos um Deus capaz de mudar qualquer situação. Que nos salvou, que pagou um preço por nós. Que nosso nome está escrito nos céus. Amém? Pastor Marcos? Pastor? Amém. Glória a Deus. Amém. A gente vai encerrar. Cuidar você ficar de pé, a gente já vai orar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se você puder colocar aí, Eloy, Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Como é bom, né? A gente poder ouvir a voz de Jesus dizendo: eu chamei você para você estar comigo. Está vendo ali, não? E nomeou 12 para o quê? Para que estivesse com ele. Nada, verdade? Verdade mesmo? Para que estivesse com ele. Depois você vai pregar, mas primeiro
esteja comigo. Não, fala sério, irmão, de verdade, fala sério. Olha para alguém do lado aí, vê o sorriso aí. É muito poderoso isso. Jesus chamou 12 para estar com ele. Eu quero vocês comigo. Fica perto de mim. Fala comigo. O Simão, que o irmão Carlos leu aí, lá no verso 18, ele errou, oferecendo din-din. Errou, acho que foi terrível isso que ele fez. Mas o maior erro dele não foi esse. O maior erro dele foi querer comprar uma coisa para dar para os outros. Estava perto de Pedro, perto de João. Aqueles homens carregavam, irmão, algo poderoso. Paulo carregava algo poderoso. Pedro carregava algo poderoso. João, Filipe, Tiago. Os homens carregavam algo poderoso para entregar para eles. E aí o cara pede para ele, não ter para ele. Pô, pede para ele. Não pagar, mas pedir para ele. Olha, eu quero o Espírito Santo para mim. Eu preciso dele. Eu preciso mudar aqui dentro. Eu preciso ser transformado, renovar. Eu preciso para mim. Não, ele errou em pagar e errou em pagar, querer para dar para os outros. Não, irmão. Fecha os teus olhos aí por um instante. Está disponível. Você está num lugar, você está conectado, como a Bíblia diz, Paulo escreve dizendo aos Romanos, ele fala, nós éramos uma figueira brava, um jambuzeiro, uma árvore ruim, que foi enxertada na videira verdadeira, que é Cristo. E é por isso que nós temos vida hoje. E está disponível. Você faz parte de um corpo, de uma igreja, do ministério, que tem falado, irmão, Deus tem trazido palavra ao nosso coração e dito, está disponível, a palavra está disponível e o poder está disponível. Eu preciso buscar, eu preciso querer para a minha vida, eu preciso me encher, eu preciso estar com Jesus. Eu digo para você, é bom e é ruim ouvir da boca dele, dizendo, quero você mais perto de mim, volta a ficar perto de mim, vem para perto de mim. Irmão, Jesus chamou você para ficar com ele, para ouvir a voz dele, para sentir o perfume dele, para colocar a tua cabeça no peito dele, para ter experiência com ele, para andar com ele. O Espírito Santo está disponível aqui nesse ministério, para mim e para você. O poder de Deus está disponível para mim e para você. O batismo com o Espírito Santo está disponível para você e para mim aqui nesse lugar. Ser cheio, ter dons, está disponível para você e para mim aqui nesse lugar. Apenas queira, deseje ardentemente, busque isso mesmo. Ponha como prioridade da sua vida ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero isso. Não divida a energia da sua oração com outras coisas. Foque a tua oração nisso. Coloque a tua energia nisso. Você vai ver que vai acontecer algo poderoso na sua vida. Aleluia. Tua vida vai mudar em nome de querer estar com Jesus. Para depois fazer alguma coisa para Jesus. Querer estar com Jesus. Feche os teus olhos aí, Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa noite, te louvamos por tua presença aqui nesse lugar, te louvamos por tua palavra que o Senhor trouxe ao coração do teu Filho e aos nossos corações nessa noite, e sabemos que está disponível, porque o Senhor um dia chamou cada um aqui, ó Deus, nomeou, o Senhor escolheu, o Senhor chamou cada um de nós, ó Deus, para estarmos com o Senhor, aleluia. Isso é a nossa alegria, esse é o nosso prazer, aleluia. Saber que somos chamados pelo Senhor para estar com o Senhor, aleluia. Sem obrigações de fazer nada para o Senhor, mas em primeiro lugar estar com o Senhor. O prazer, a satisfação, o contentamento de estar com o Senhor, aleluia. De dobrar o joelho diante do Senhor, de falar com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, aleluia. De ter o ambiente em que nós estamos cheios da tua presença, aleluia.
Senhor, cada crente que está aqui nessa noite, ou nos assistindo, ó Deus, que faz tempo, Senhor, que não sente o ambiente que ele está, cheio da Tua presença, muda isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, faz de novo, dá uma nova experiência, aleluia, naquela sala, Senhor, Pai, visita lá, enche lá, que este irmão, essa irmã, sinta de novo o que ela sentiu um dia, aleluia, o ambiente cheio da Tua presença. Nós não queremos ler a Tua palavra para pregar, para cantar, para dançar, não, nós queremos ler a Tua presença, porque faz parte do prazer, do contentamento, Senhor, de estar com o Senhor, aleluia. Senhor, eu não quero ler a Tua palavra para pregar, para ensinar ninguém, eu quero ler a Tua palavra, para ter, ó Pai, comunhão com o Senhor, para ouvir a Tua voz, aleluia. Eu não quero orar, Senhor, para ter poder para os outros, não. Eu quero orar, estar na Tua presença, para ter, ó Deus, a Tua presença, a Tua voz, o Teu cheiro, o Teu perfume, Senhor, o Teu fogo encostando no meu corpo e matando a minha carne, aleluia. Senhor, abençoa o Teu povo com uma nova experiência. Aliás, Pai, perdão, nos abençoa como povo do Senhor, com uma nova experiência com o Senhor, aleluia, que as línguas fluam, aleluia, que os dons fluam na Tua igreja, em nome de Jesus, que o batismo com o Espírito Santo venha, Pai, e toque, e encha mesmo, e capture cada crente que precisa disso, em nome de Jesus, aleluia, que haja cura física, Senhor, em nome de Jesus, que o desânimo saia, em nome de Jesus, Pai, que a morte espiritual, ó Pai, saia da nossa vida, não tenha poder de nos tocar essa morte espiritual, esse esfriamento espiritual, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, louvado seja o Teu nome, aleluia. Nós não aceitamos, Senhor, a morte, aleluia, a morte espiritual, não aceitamos o esfriamento espiritual, não aceitamos, ó Pai, nós declaramos aqui a vida espiritual, aleluia, a Tua presença, aleluia, aleluia, faz de novo, Senhor, faz de novo, e faz maior do que fez da primeira vez, do que as primeiras vezes, faz maior, faz melhor, porque o Senhor é o Deus que tem mais para cada um de nós, aleluia, aleluia, Senhor, está disponível para nós, e nós cremos nisso. Aleluia, Pai, nós clamamos aqui também nessa noite, por toda a família do Teu filho Mauro, Senhor, aqueles que perderam um ente querido lá, Espírito Santo vem com o Teu consolo, com a Tua paz, Senhor Jesus, o Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor estabeleça a Tua paz nos corações das pessoas que estão, talvez, ó Pai, velando um corpo nessa noite, tristes. Vem com o Teu consolo, porque só o Senhor pode consolar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Pai, aqueles que estão acamados agora, talvez o médico desenganou, Senhor. A família talvez está lá desesperada, chorando, Senhor, não sabendo como lidar com isso. O Senhor é o príncipe da paz, que o Senhor entre lá na casa. Que o Senhor visite nessa noite. Que o Senhor, Pai, possa mesmo tocar, ó Pai, no enfermo com um milagre, Senhor, com um tempo de refrigério, de tirador, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos crendo no Teu milagre, na Tua presença, porque está escrito que os Teus sinais vão acompanhar aqueles que creem em Teu nome, Senhor, em Teu nome, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus, e nós declaramos aqui o Teu nome, Senhor Jesus, Yeshua, o Teu nome, Senhor Jesus, o Teu nome, Senhor Jesus, sobre cada causa aqui nessa noite, a causa da minha irmã, do meu irmão que entrou aqui nessa noite, nós clamamos e declaramos o nome de Jesus sobre cada uma dessas causas, pedidos, orações, clamores, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua intervenção, o Teu toque, o Teu milagre. Te louvamos por esse dia, por esse momento, por esse culto ao Senhor, Jesus.
Despede o teu povo debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Até sexta-feira à noite, lá no aniversário do pastor, aleluia. Prepara a tua oferta lá, abençoada, em nome de Jesus. Aí, domingo de manhã, todos aqueles que fazem parte aí do ministério, que querem se envolver mais, tem uma reunião poderosa aqui às 9 da manhã. Você está convocado, aleluia. Amém. Vai em paz aí, Deus te abençoe.